Muito boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, boa noite. Segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, 21 horas. Aqui pelo canal do Instagram da Associação Espírita Cáritas de Passos, o Homem Espírita. O programa Homem Espírita tem como objetivo preparar-nos intelectualmente, nos desenvolvermos intelectualmente, espiritualmente e moralmente, para que a gente possa vencer de maneira mais lúcida, mais iluminada as nossas expiações, as nossas provas, as nossas dificuldades. Então, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos irmãos, queridos irmãos benfeitores, queridos irmãos espíritos benfeitores, coordenadores desse programa, que nos permitem estar aqui hoje, aqui através da Associação Espírita Cáritas. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui a esse momento, encarnados e desencarnados, para que a gente possa se conectar através do estudo, através do conhecimento mais profundo da doutrina espírita, através do nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Gratidão por todos estarem aqui conosco, gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos no programa O Homem Espírita. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro, de 2024, nós estamos aqui começando o nosso programa número 17. Graças a Deus. Vamos lá. Muito bem. Nestes programas de segunda-feira à noite, 21 horas, nós estamos desenvolvendo já alguns programas, a leitura comentada do Livro dos Espíritos. Não é? Livro dos Espíritos, como nós já explicamos por aqui, o primeiro livro da obra básica de Allan Kardec, o primeiro livro da obra básica, né, da doutrina espírita, da codificação da doutrina espírita. Um livro onde são trazidas aqui várias perguntas, são mais de 1000 perguntas, né? Que Allan Kardec então faz aos espíritos lá em 1856, logo depois dele ter se envolvido com os fenômenos das mesas girantes. E aí então ele percebe algo inteligente naqueles movimentos e aí então começa a criar uma metodologia científica, começa a desenvolver um método científico para então entrevistar os espíritos que estavam ali já por aguardá-lo há muito tempo. Inclusive ele faz essa pergunta lá, né, naquela época. Ele quando começa a desenvolver, quando ele começa a presenciar os fenômenos das mesas girantes, uma das perguntas que ele faz numa noite, onde ele vai visitar a casa de algumas pessoas que ele conhecia e que haviam convidado a ele, ele faz uma pergunta, aquilo que estava acontecendo, né, aquele fenômeno que estava acontecendo ali na mesa, ele faz uma das perguntas justamente, né, ele faz essa pergunta. Existe forma inteligente, né, desse lado? E aí os espíritos respondem para ele, né? Claro que sim, e que já estavam aguardando ele há muito tempo, não é? Então, ou seja,
a gente pode perceber, a gente pode entender que naquela época, lá em 1850, 1851, 52, 1856, finalmente, com o fenômeno das mesas girantes, aquilo acontecia justamente para poder chamar a atenção daquele cético, né, daquele cientista, daquele que só acreditava na lógica, daquele que só acreditava no que ele via e tinha fundamentos científicos, não é? Allan Kardec, como era um cientista nato, ele era um pedagogo, ele era médico, ele era filósofo. Ele então naquela época desenvolveu esse método. Então, o método investigativo, né, para que pudesse então vir à tona toda a codificação da doutrina espírita. E aí ele se apaixona por aquele movimento, e aí então passa a dedicar a sua vida e os seus últimos períodos de vida à codificação da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que Allan Kardec então lança em 1857, a partir de todo esse movimento, a partir de toda essa investigação científica que Allan Kardec faz. Ok? Nós, nos nossos últimos encontros, de segunda-feira, nós estamos desenvolvendo aqui as perguntas e respostas a respeito do mundo espírita, ou dos espíritos, mundo dos espíritos. Então são perguntas que Allan Kardec desenvolve, né, nessa entrevista com os espíritos, onde ele vai então coletando informações a respeito do mundo espiritual, do mundo espírita ou do mundo, né, dos espíritos. Não é isso? Boa noite, eu não entendi o seu nome, só o final, Jabu. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, fiquem à vontade, quiserem, né, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, interagir conosco. Esse programa é um programa aberto, né, para que a gente possa se desenvolver, não é isso? Como eu estava dizendo, então, no último programa nosso, a gente já vinha então aqui comentando e levantando mais entendimento a respeito dessas perguntas a respeito do mundo espírita, ou do mundo espiritual, ou do mundo dos espíritos. Não é isso? Muito bem. No nosso último encontro, nós já falamos da classificação dos espíritos, não é? Já passamos pelas classificações e pelas ordens dos espíritos. Então já sabemos que o mundo espiritual também, né, que os espíritos também recebem. Sauel, obrigado Sauel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então nós já entendemos, já aprendemos que os espíritos exercem, né, eles são classificados por ordens de evolução. Então nós temos espíritos de terceira ordem, de segunda ordem, de primeira ordem, onde o critério para essa evolução é o quanto que ainda nós estamos apegados, ou enquanto os espíritos estão apegados à materialidade. Espíritos de terceira ordem são aqueles espíritos que ainda estão muito apegados às paixões, às más paixões, à materialidade. A matéria sobrepõe o espírito, não é? Os espíritos de segunda ordem, aqueles que já então se desenvolveram um pouco mais, já evoluíram, já se despojaram das más paixões, já se desconectaram da materialidade, né? já se despojaram, já se desapegaram dessa matéria, né? Já não tem mais apego a coisas, a pessoas, a situações, a nada que possa prevalecer a materialidade, não é? Então esses são os espíritos de segunda ordem. Os espíritos de primeira ordem, então, aqueles que já evoluíram a respeito disso, não é? E prevalece neles
a superioridade intelectual e a moral absoluta. Esses são, então, os espíritos de primeira ordem. Não é? Então, essa é a evolução. Boa noite, Thaís. Boa noite, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando por aí. Obrigado, gratidão. Então, esses são os espíritos de primeira ordem. Os espíritos de terceira ordem, eles se classificam da 10ª classe até a 6ª classe. Os de segunda ordem se classificam da 5ª classe até a 2ª classe. E os espíritos de primeira ordem estão na 1ª classe. Então, só para nós entendermos, isso então é uma evolução. Evolução de acordo com a sua intelectualidade e principalmente ao seu desenvolvimento moral e ao despojamento das más paixões. Por que é importante entendermos isso? Por vários motivos. Primeiro, entender quem somos. Nós que estamos aqui no planeta Terra, somos espíritos de terceira ordem. Com exceção daqueles que estão encarnados nesse momento, que são espíritos de segunda ordem, ou até mesmo de primeira ordem, que estão exclusivamente em missão divina. Então, fora estes, que nós não sabemos e nós não os conhecemos, não é? Nós não temos capacidade moral, não é? Nós não temos competência moral ainda para poder entendermos, que, né, reconhecer um espírito desse encarnado. Nós não temos competência moral ainda, não é? Justamente por causa das nossas dificuldades, dos nossos apegos materialistas, dos nossos apegos à materialidade, das nossas más paixões, das nossas dificuldades internas, né? Então, não sendo estes que estão em missão divina, todos nós nos consideramos aqui como espíritos de terceira ordem. Segundo motivo pelo qual nós precisamos de entender essa classificação. Para entender quando a gente diz aqui na doutrina espírita que nós estamos todos em evolução, pode surgir essa pergunta. Ora, estamos evoluindo para onde? Estamos evoluindo para quê? Não é? Para onde estamos indo? Então é importante nós termos esse entendimento. Outro ponto importante, nós sempre repetimos aqui na doutrina espírita que nós estamos num mundo, num planeta de expiações e provas. Que nós estamos num educandário, que as nossas dificuldades, as nossas expiações, as nossas provas, né? A própria palavra em si, né? O conceito da palavra em si, prova, né? Nós estamos sendo provados de quê? Não é? Nós estamos expiando o quê? Então, por isso é importante nós entendermos essa evolução do mundo espiritual. Todos nós somos espíritos em evolução. Eu, você, todos nós que estamos aqui na família chamada humanidade, que estamos aqui sobre o planeta Terra, nós estamos nesse trabalho de adiantamento. Nós estamos nesse trabalho de evolução. Então é importante entendermos. Evoluímos para onde? Evoluímos para quê? Estamos espiando o quê? Nós estamos sendo provados de quê? Que avaliação é essa? Né? Eu vou mudar de ano? Né? Eu vou passar de ano? Eu vou mudar de nível?
isso. Exatamente isso. Nós estamos aqui no planeta Terra, nesta encarnação, nesta vivência, nesta experiência, como espíritos na nossa melhor versão, trazendo todos os aprendizados que nós estamos trazendo desde as últimas encarnações, porque somos espíritos eternos, não é? Somos espíritos imortais. O que morre, o que nos deixa é a massa, é a matéria, é a carne, é o corpo, mas este espírito, ele permanece. Eu não sou César de Aquino, eu estou César de Aquino, aqui, nessa existência. Eu sou um espírito infinito, eu sou um espírito antigo, milenar. Estou vindo não sei de quantos mil anos, de encarnação em encarnação, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, aprendendo, evoluindo. Para onde, César? Você está evoluindo? Para onde você vai? Para onde todos nós vamos? Nós estamos, então, mudando de nível evolutivo até que nós cheguemos a espíritos de primeira ordem. Ah, César, não vou dar conta, nós não vamos alcançar isso nunca. Essa visão é uma visão muito míope. Essa visão de quem diz assim é porque está olhando somente para essa existência. Não será só nessa existência. Nós temos ainda várias reencarnações, desencarnações e reencarnações. Né? Nós vamos desencarnar e encarnar ainda por muitas e muitas vezes. Em vários orbes do nosso planeta, do nosso sistema. Há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai. Qual que é a casa do meu pai? Essa? Planeta Terra? Não, querido. O universo inteiro. O nosso mestre, Jesus, nosso irmão mais velho, ele é governador do universo inteiro onde nós estamos posicionados aqui. Nesse mundo chamado Planeta Terra. Que inclusive está a caminho da regeneração. Nós estamos saindo do mundo de expiações e provas e evoluindo para o mundo em regeneração. Então, todo esse sistema, né, está evoluindo. É a lei do progresso. Tudo evolui. Então, nós também estamos aqui evoluindo. Então, por isso, entendermos esse processo evolutivo dos espíritos, para que a gente possa ter um norte para onde nós estamos indo. Muito bem. Então, na última aula, nós fomos até a pergunta 127. A última pergunta, 127, que nós fizemos no nosso encontro passado. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? Resposta dos espíritos e comentário do Kardec. Resposta. São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Então nós evoluímos enquanto inteligência e evoluímos enquanto moral. César, como é que eu identifico que eu estou desenvolvendo moralmente? Intelectualmente é fácil a gente observar, né? Como é que a gente observa alguém que está evoluindo intelectualmente? Ora, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de dizer as coisas, pelo seu nível de conhecimento, pelo seu nível de competências, de habilidades, o seu nível de interpretação, de solução de problemas, não é?
resolução de problemas, entendimento da lógica, entendimento da ciência. Então a gente consegue observar quem está evoluindo intelectualmente. Agora, como é que a gente observa? Como é que nós observamos, como é que nós identificamos aquele que está conseguindo se desenvolver moralmente? Esse é difícil. Sabe por quê? Porque para nós entendermos, e aí só Jesus Cristo, só o nosso mestre, só o nosso irmão mais velho, só o mestre Jesus, nosso modelo e guia, só Deus para poder observar isso. Por quê? Porque isso está no cerne do nosso coração e da nossa forma de pensar. Nós podemos observar algumas atitudes dos nossos irmãos, de mim, de você, dos nossos irmãos, e a gente pode perceber, de alguma forma, pelas atitudes, escolhas, decisões, se determinada pessoa está evoluída moralmente. No entanto, é uma percepção única e exclusiva do nosso Pai, porque está na nossa forma de pensar. E os nossos pensamentos, ninguém sabe. Ninguém tem acesso. Ninguém. Ninguém, muita gente, eu sei disso. Mas ninguém. É uma generalização muito forte, né? A gente falar que ninguém sabe de ninguém. Mas é a mais pura verdade. Ninguém sabe de ninguém. Ninguém sabe o que se passa pelo pensamento de alguém. Nem você que vive junto com alguém, que mora na mesma família, que cresceu na mesma família, que é irmão, que é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, primo, prima, esposo, namorado, não conhece. Não caia nessa esparrela de dizer assim, eu conheço fulano. Não conhece. Sabe por quê? Porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que somos capazes de fazer. Só diante de algumas situações que nós conseguimos entender o que a gente é capaz de fazer. Nós não nos conhecemos. Ninguém conhece ninguém. Eu sei que ninguém, muita gente, é uma generalização muito forte. Então, para sabermos se nós temos o desenvolvimento moral, só Deus para saber. Só Deus. Nós podemos, de alguma forma, imaginar um pouco, até mesmo porque ainda nós não conseguimos desenvolver em nós, irmãos, nós, seres humanos, irmãos, filhos do mesmo Pai, nós não conseguimos desenvolver uma visão espiritual pelo outro. Nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos olhar para os nossos irmãos com um olhar espiritual. Nós sempre, quando olhamos, nós vemos a materialidade. Nós vemos o nome, a família, o que está vestido, o que está usando, o carro que tem, o dinheiro que tem, os títulos que tem, o jeito de falar, o jeito de agir. Nós só vimos, a gente só consegue ver isso. E, gente, diante da graça divina, isso não é nada. Não é nada. Nada. Entende? Então, progridem mais ou menos rapidamente em inteligência e em moral. E aí Kardec faz um comentário. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para chegar à perfeição.
podemos compará-los às crianças, que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidades de se desenvolver. Somente que, como há homens que são bons e outros maus, desde a sua infância, do mesmo modo existem espíritos que são bons ou maus desde o seu princípio, com esta diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre arbítrio. Muito bem, agora entramos num conjunto de questões muito interessantes. Muito interessante. Anjos e demônios. Pergunta 128. Os seres que chamamos de anjos, Allan Kardec perguntando. 128, pergunta 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza, diferente das dos outros espíritos? Resposta dos espíritos: não. Esses, os anjos, os arcanjos, os serafins, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. César, significa que nós chegaremos um dia a ser anjo? Sim, claro. Chegaremos um dia a ser arcanjos, serafins? Claro, claro. Fica tranquilo. Paciência. Nós chegamos aqui, mais ou menos uns 5.000 anos, 7.000 anos, mais ou menos. Né? Eu devo ter por aí, né, de 3 a 4.000 anos, mais ou menos. Para chegar a anjo, querido, mais uns 10.000 anos, talvez, né? Ou seja, chegaremos todos na escala maior, claro e evidente, como diz as palavras do nosso Mestre Jesus: nenhuma ovelha será esquecida. Nenhuma. Não. Esses que você pensou aí, não. Nenhuma vai ficar perdida. Nenhuma. Todos terão a vantagem, todos terão a graça, todos terão a misericordiosa oportunidade de avanço, de adiantamento. Por isso, queridos irmãos, por isso, queridos e queridas, por isso nós não desdenharmos de nenhum espírito. Ah, César, os obsessores. Não, nenhum. Nem esse que você está pensando aí também. Não, nenhum. Nós não devemos desdenhar de nenhum filho do Pai, de nenhum dos nossos irmãos. Por quê? Porque talvez, somente talvez, algum desses irmãos menos evoluídos, talvez eles se adiantem intelectualmente e moralmente mais rápido que você, do que a mim. Sim, pode acontecer.
Claro, todos terão a oportunidade divina. Alguns que ainda não conseguiram pensar, entender e processar isso, que ainda insistem a pregoar, a viver as más paixões e pensando somente no mal, esse vai chegar num determinado momento, de exaustão plena, completa. E a partir desse momento, ele deslancha. E talvez, ele vá mais rápido do que você. Vai mais rápido do que a mim. Sim, é claro e evidente. Então, nós não devemos desdenhar de nenhum irmão. Guardem isso, escrevam isso, anotem isso, lembrem-se sempre de se lembrar disso. Capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos. Eu sou devedor. Lembre-se desse aprendizado. Eu sou devedor. Todos nós, palavras de Emmanuel, todos nós somos devedores de tributos imensuráveis com relação àqueles que nós convivemos. Nós somos devedores de tributos imensuráveis com relação àqueles com quem nós convivemos. Nós somos devedores. César, devedor de quê? Devedores da lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, amar os seus inimigos, despojar das más paixões, exercer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Lembre-se sempre de se lembrar desses ensinamentos básicos. Queridos, seremos reconhecidos por Deus e o nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, estará de prova. Seremos reconhecidos por aquilo que pensamos, seremos reconhecidos por aquilo que trazemos em nossos corações. Não seremos reconhecidos por nome de família. Não. Não seremos reconhecidos pelos nossos títulos, pelo que nós fazemos, deixamos de fazer. Nós seremos reconhecidos por aquilo que pensamos. Seremos reconhecidos pela nossa forma de pensar no bem, nas indulgências, no perdão às ofensas. Aí está o desenvolvimento moral. Aí está o desenvolvimento moral, o desenvolvimento que vai me levar a mudar de nível. Queridos, cada encarnação é um passo, para vocês terem uma ideia. É um passo na direção da imortalidade. É um passo. Então sejamos fortes nisso. Os anjos, os arcanjos, os serafins têm uma natureza especial? Não. Esses são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Sim, Sauel. É desafiador. Exatamente, é desafiador. É desafiador. Mas olha, veja só. Não é mais desafiador do que amar a si mesmo. Não é mais desafiador do que amar a si mesmo. Do que conhecer a si mesmo. Do que
encontrar a verdade que existe dentro de você, dentro dos seus pensamentos. Não é. Amar ao próximo é fácil. É muito fácil. O difícil é desenvolver em nós essa questão, essa habilidade, essa competência, essa natureza do bem. Pergunta 129. Os anjos percorrem todos os graus? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É desafiador, Samuel, desafiador. Os anjos percorrem todos os graus? Eles percorrem todos os graus, mas percorre, ou seja, ele faz todo o trajeto, né? Eles percorrem todos os graus, mas, como dissemos, alguns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Os outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegarem à perfeição. Qual é o segredo? Qual é o segredo aqui? Qual é o segredo? Eles percorreram todos os graus, mas, como dissemos, alguns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Os outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegarem à perfeição. Qual é o segredo para chegar mais depressa à perfeição? O Thales está colocando aqui para nós, maravilhoso. Quando aceita as coisas, você chega mais rápido do objetivo. Matou a pau, acertou na mosca, Thales. Não murmure. Não murmure. Reconheça as suas imperfeições, reconheça as suas limitações, reconheça as suas expiações e provas, reconheça a sua natureza e avance. E avance. Não é simplesmente colocando aqui, né, pedindo permissão aqui ao Thales de utilizar a palavra dele, né? Não é simplesmente aceitar. Não é simplesmente aceitar. Não é? É a sua forma de pensar neste aceite. Porque se você aceita também de forma a murmurar, se você aceita também murmurando, se você aceita desdenhando, se você aceita ignorando, também dá errado. Então é a forma de pensar no aceite. A forma de pensar no aceite. É aceitar, mas aceitar com bondade no coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os bondosos, bem-aventurados aqueles que são brandos de coração, bem-aventurados os afáveis, não é? Então, bem-aventurados os brandos de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, é a forma de pensar nessa aceitação. Então, qual é o segredo para esse avanço? Não murmure. Recolha-se. Recolha dentro das suas imperfeições, dentro das suas limitações, que todos nós temos. Todos nós temos. Parabéns pela reflexão, Thales. Parabéns. Pergunta 130. Pergunta 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos
e superiores a todas as outras criaturas é errônea? Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Kardec insiste, né, nessa questão de entendimento. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta dos Espíritos: fica sabendo que teu mundo, o mundo material, né? O Espírito falando para Kardec, fica sabendo que o teu mundo não é de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Então, olha só. Olha o Espírito mencionando, olha o Espírito conversando com Kardec, né, dizendo para ele, olha, fique sabendo que o teu mundo, ou seja, o planeta Terra, é de toda a eternidade. E que mesmo antes dele existir, então mesmo antes do planeta Terra existir, já existia espíritos superiores. Já existia espíritos em grau supremo. Os homens, então, puderam crer que eles foram sempre do mesmo modo. Então eles acharam, nós pobres mortais, achamos nessa existência, né, a carne, pobres mortais que somos, o espírito é eterno. O espírito é eterno. O espírito é imortal. Ok? O espírito é imortal. Né? Nós achamos que esses espíritos do Supremo, né? Esses espíritos de grau supremo, esses espíritos elevados, sempre foram elevados. Não, eles também começaram da mesma forma, passaram pelas mesmas expiações e provas, não as mesmas nossas, as deles. Ok? Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Olha que importante essa resposta. Se houvesse demônios, eles seriam a obra de Deus. Eles seriam a obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que habitam. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E que creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Olha que maravilha de resposta. E Kardec faz um longo comentário aqui que nós vamos passar a ler palavra por palavra. A palavra demônio não implica na ideia de maus espíritos, senão na sua significação moderna. Porque a palavra grega, daimon, da raiz grega, né? Daimon, demônio, da qual é formada, significa gênio, inteligência. Olha que interessante. Não é? Aqueles que nós
ignorantemente julgamos como demônios. A palavra demônio vem do grego daimon, que o significado é gênio, inteligência. E se dizia dos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente maléficos. Seriam, como todas as coisas, a criação de Deus. Ora, Deus que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados pela eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade. Ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Kardec, como cientista, deixa isso coloca isso de maneira muito enfática, né? Muito categórica. A primeira condição de toda doutrina é que ela precisa ser lógica. Não é? Então ela precisa de ter uma linha de raciocínio que suporte em si mesmo aquele conceito, aquela definição. Ora, a dos demônios em seu sentido absoluto peca por essa base essencial. Não tem lógica. Na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitiam-se as divindades malfazejas, como também os demônios. Isto se concebe, mas para quem faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a fazê-lo perpetuamente, porque é negar a sua bondade. Como é que Deus, na sua bondade infinita, vai criar alguma coisa ruim? Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo, certamente. Não seremos nós que contestaremos a autoridade dos seus ensinamentos, que desejaríamos ver no coração mais do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintos da sua linguagem? Jesus falava por simbologias. Jesus falava por parábolas, por histórias, por metáforas, por símbolos. Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não. Precisa de ser interpretado. Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Eu vos digo em verdade que esta raça não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente devem, pois, se entender os espíritos impuros,
que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Os espíritos impuros não são eternamente, não serão eternamente impuros. Isso é um estado transitório do espírito. Nós, como seres impuros, nós como espíritos impuros, por isso nós estamos aqui na Terra, nesse educandário, estamos aqui na terra de expiações e provas, isso é transitório. Para todos, não ficará uma ovelha esquecida. Todos nós cumpriremos a jornada de evolução. Todos nós. Sem retrocesso. Alguns podem escolher parar. Pode. Mas retroceder, nunca. Ninguém descresce. Uma árvore não descresce. Uma planta, uma folha, uma rosa, uma flor, um jardim, um pomar, não descresce. O ser humano não descresce, ele sempre está crescendo. Sempre está evoluindo. Todos nós evoluímos a todo momento, a todo instante. A nossa fisiologia, nosso espírito, a nossa mente, tudo em nós evolui. Então eles também são transitórios, os espíritos impuros são transitórios. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que por isso suportam-nas mais tempo. Lembra da agora há pouco? Qual que é o critério para a gente avançar rapidamente? Não murmurar. Então aqueles que vão murmurando, aqueles que vão dificultando, vai demorando na caminhada. Por isso suportam-nos por mais tempo, mas que chegarão a sair desse estado, porém por seu turno, quando tiverem a vontade de sair. Poder-se-ia aceitar então a palavra demônio como esta restrição, mas como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal, sob uma forma alegórica. Pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência, com a divindade, cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como é preciso ao homem figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades e os seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião, portando uma foice, uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria o contrassenso. Ocorre o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros sob uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás com 2 chifres, garras e atributos de animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real. Como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Olha que maravilha isso, olha que interpretação maravilhosa de Kardec. Então vejam, ouçam, sintam, percebam de uma vez por todas. Aqueles considerados demônios são espíritos impuros que estão também num processo evolutivo. E esse processo evolutivo, como o nosso, é transitório. Então observe como é que a doutrina espírita é reveladora para nós, não é? Em outras religiões,
Eles consideram aqueles chamados de demônios como anjos caídos, como anjos perdidos. Imagina se Deus, na sua suprema maioridade, na sua suprema bondade e justiça, na sua superioridade, ia criar e abandonar espíritos dessa forma. Abandonar seus filhos dessa forma. Então tudo isso é alegoria. Tudo isso é alegoria, tudo isso é simbolismo. Ah, César, não existe demônios? Não nessa configuração. Não dessa forma como a gente pinta. Não dessa forma como a gente constrói. Existem sim irmãos nossos. Não desdém nenhum irmão, nenhum espírito, nenhum. Não desdém, não ignore, nenhum. Porque esses são espíritos impuros em evolução, como nós. Nós talvez estejamos um pouquinho mais avançados, um pouquinho mais adiantado, enquanto outros menos adiantados, enquanto outros estão indo mais lento, enquanto outros estão indo murmurando. Então olha que maravilha, olha que importante essa revelação para nós. Para a doutrina espírita, existem aqueles irmãos que são considerados espíritos impuros, que também estão em processo evolutivo e que também não serão esquecidos de maneira alguma. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Lembrem-se sempre de se lembrar disso. Por isso é importante entendermos esse processo evolutivo. Por isso entendermos para onde nós estamos indo, para onde nós estamos evoluindo. Por isso entender por que nas nossas expiações e provas. Por isso entender por que não ficar murmurando. Por isso entender por que nós precisamos nos adiantarmos intelectualmente, adiantarmos em moral. Isso, por exemplo, entender isso é um desenvolvimento moral. Entendermos, construirmos uma forma de pensar diferente a respeito disso é adiantamento moral. Lembre-se sempre de se lembrar, seremos reconhecidos pela nossa forma de pensar. Seremos reconhecidos por esta forma de pensar. Extremamente importante isso, meus irmãos. Extremamente importante. E para nós encerrarmos, não vou entrar aqui no capítulo 2 do Mundo dos Espíritos. Capítulo 2, a questão 132, vou deixar para o nosso próximo encontro, já vem falando então sobre a encarnação dos espíritos. Nós vamos ver sobre o objetivo da encarnação, sobre a alma, sobre o materialismo, e isso vai ser para nós de muito aprendizado, também de muito complemento desse nosso entendimento. Faremos isso no nosso próximo encontro. Eu não vou entrar aqui no capítulo 2, porque nós já estamos com o horário já praticamente se encerrando. Eu quero trazer para vocês aqui uma oração que foi nos trazida agora no final do nosso programa Os Caminhos de Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês essa oração que foi trazida para nós, que chegou para mim através da minha intuição
através da orientação dos nossos queridos espíritos benfeitores, eu gostaria de compartilhar para a gente poder encerrar esse nosso encontro de hoje, esse nosso encontro de número 17, agradecendo a todos, gratidão pela espiritualidade maior, gratidão pelo nosso Mestre Jesus aqui presente, gratidão a todos os nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, gratidão pelos nossos guias e mentores espirituais, pelo nosso anjo guardião, por todos os irmãos que foram conduzidos aqui para esse momento de estudo. Gratidão por você me acompanhando aí presencialmente aí na associação, aí pelo canal do Instagram da Associação Espírita Cartas. Que todos nós tenhamos um final de segunda-feira abençoado, uma semana abençoada para todos. E eu gostaria de encerrar aqui com essa oração que foi nos trazido hoje mais cedo, durante o programa nosso Caminhos de Paulo. Um aprendizado nosso, através dos Caminhos de Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 5, através do aprendizado final do capítulo, onde nós discutimos sobre a justificação, as atribulações e o modelo crístico, veio a mensagem de Jesus Cristo nos dizendo assim: eu te conheço, sei quem você é, filho meu. No entanto, te conheço não pelo seu nome, não pela sua família, ou pelo que você faz enquanto profissional ou missão, e sim pela sua forma de pensar, pelas suas atitudes diante do seu irmão, pelo seu esforço em vencer as suas más paixões, em vencer as suas imperfeições e aparar as suas limitações. Te conheço pelas suas escolhas diante de ti e de teu irmão. Te conheço pelo esforço em adiantar-te através das expiações e provas que contratastes. Te conheço pela sua gratidão em estar a serviço. Por isso, meu filho, te justifico na fé, te agracio com o meu amor, este amor que se une a este que já está em ti, transbordando em seu coração. Paz e bem, queridos irmãos, paz e bem, filhos do nosso Pai, do nosso Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Beijo no coração, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.